Estrelado por atores como Richard Gere e Barry Bostwick, Grease nasceu como um musical teatral homônimo escrito por Jim Jobson e Warren Casey em 1971. Nomeado em homenagem à subcultura juvenil da classe trabalhadora dos Estados Unidos da década de 1950, conhecida como Greasers, a história é ambientada em 1959, em uma fictícia escola no noroeste de Chicago. O musical segue 10 adolescentes da classe trabalhadora enquanto eles navegam pelas complexidades das pressões dos amigos, política, valores essenciais e amor. Jacobs descreveu o enredo básico como uma subversão dos tropos comuns do cinema da década de 1950, com a protagonista feminina sendo atraída pela influência do homem e não o contrário. Um sucesso nos palcos, inúmeros atores passaram pelo musical ao longo dos anos, incluindo um que se tornaria um dos pilares da versão cinematográfica da peça. No início da década de 1970, o empresário musical Robert Stigwood, conhecido por gerenciar o Bee Gees, passou a produzir programas de TV e filmes, explorando principalmente adaptações cinematográficas de peças teatrais. Seu primeiro longa-metragem foi uma adaptação de Jesus Cristo Superstar, lançado em 1973 e feita em associação com o diretor Norman Jewison. Em 1976, Stigwood assinou um contrato de $1 milhão com o ator John Travolta para 3 filmes. Apesar de muitos estarem supostamente céticos com a contratação, já que Travolta era conhecido como um ator de TV na época, ele foi escalado como ator principal do próximo sucesso do produtor, Os Embalos de Sábado à Noite. O filme fez dele uma estrela de cinema da noite para o dia, garantiu que o empresário revivesse o Bee Gees e deu à dupla confiança para investir em outra adaptação. Eu sou Júlia Gavilã, e esse é o Mais Que Um Filme. Como uma estrela em ascensão, Travolta estava de olho em Grease muito antes do projeto acontecer, já que havia trabalhado no musical teatral como Dodie em uma turnê nacional. Como parte do contrato, ele recebeu de Stigwood o papel principal, depois que Harry Winkler recusou o trabalho por medo de ficar conhecido como um Greaser. O rótulo depreciativo era dado a trabalhadores pobres, especialmente aqueles de ascendência mexicana ou italiana. Mais tarde, ele foi usado para se referir aos mecânicos. Como era de se imaginar, Winkler acabou se arrependendo da decisão. O diretor Randall Kleiser nunca havia dirigido um filme para os cinemas, mas dirigiu Travolta no telefilme O Menino da Bolha de Plástico, lançado em 1976. A dupla desenvolveu um vínculo estreito ao longo da produção, com o diretor ajudando Travolta durante o período de luto após a morte da namorada, a atriz Diana Harland, que o ator conheceu durante a produção. Após produzir a bem-sucedida campanha publicitária de Os Embalos de Sábado à Noite, o gerente de palco, agente de talentos e produtor Alan Carr foi convidado por Stigwood para dirigir a campanha publicitária e produzir a festa de estreia de Grease. Carr também se tornou coprodutor do filme ao lado de Stigwood, além de adaptar a peça para um roteiro escrito por Bronte Woodard. Carr também foi responsável por contratar a cantora australiana Olivia Newton-John. Porém, antes da contratação, ele considerou vários nomes para o papel. Entre os nomes cotados estava Carrie Fisher, que havia terminado recentemente Star Wars. Porém, ela foi descartada para o papel porque nem Stigwood nem Carr sabiam se ela sabia cantar. A atriz e cantora Mary Osmond quase aceitou o trabalho antes de perceber até que ponto a personagem se transformaria em uma rebelde, desistindo do trabalho para estrelar a comédia musical Going Coconuts, lançada em 1978. Carr finalmente escolheu Newton-John após um encontro casual em uma festa organizada pela cantora australiana Ellen Reid. Até aquele momento, a cantora havia atuado muito pouco, com apenas 2 créditos no cinema, incluindo Tomorrow, conturbada produção de 1970 que a deixou desiludida após ser um fracasso. Com 28 anos, Newton-John estava preocupada por ser velha demais para interpretar uma adolescente no último ano do ensino médio, então insistiu em fazer um teste de tela com Travolta antes de aceitar o trabalho. Enquanto discutiu o contrato, Newton-John concordou em ter um salário reduzido em troca de um tratamento de estrela, e a oportunidade de reescrever o roteiro, incluindo a mudança da origem da personagem, a transformando em uma imigrante australiana para evitar ter que imitar um sotaque norte-americano. No seu segundo especial na televisão norte-americana, ela apresentou uma prévia da trilha sonora do filme, com ABBA e Andy Gibb como convidados especiais. Kleiser também teve a oportunidade de tomar inúmeras liberdades com o material original, mudando notavelmente o cenário de um ambiente urbano de Chicago para a ensolarada costa americana dos Estados Unidos. No entanto, ele tinha pouco controle sobre os aspectos musicais do filme, e sua escolha de música-tema, uma composição de Charles Fox e Paul Williams, foi rejeitada por Stigwood e Carr. Stigwood insistiu que músicas adicionais fossem colocadas na trilha sonora, incluindo uma música-tema escrita por Barry Gibb, cliente dele.
Ele também queria que o compositor e produtor americano John Ferrar trabalhasse no material. No fim, Carr convenceu Stigwood a contratar Frank Valli para cantar a faixa título, embora Valli desconfiasse do produtor pelo controle que ele exercia sobre as bandas sob sua tutela, se recusando a fazer quaisquer outros discos para ele. Agenciado por Carr, Valli também recebeu a opção de aparecer no filme como Teen Angel, mas optou por cantar. Elvis Presley foi considerado para o papel de Teen Angel, mas faleceu antes da produção começar. Irmão de Mary Osmond, Donny Osmond também foi um potencial Teen Angel antes da escalação de Frank Avalon para o trabalho. Ainda entre as escolhas do elenco, Lucy Arnaz chegou a fazer um teste para o papel de Rizzo, mas Stockard Channing foi escolhida para o trabalho. Aos 33 anos, a atriz era o membro mais velho do elenco a interpretar uma estudante do ensino médio, e Gleiser fez ela e outros atores que interpretariam estudantes fazerem algo conhecido como um teste de pé de galinha. Essencialmente, a ideia era ver se eles poderiam se passar por mais jovens em ângulos close-up. No fim, a produção usou um foco mais suave no rosto de alguns dos atores mais velhos. Assim como Travolta, Jeff Conaway já havia participado da versão teatral de Grease, interpretando Danny Cuso durante a exibição do musical na Broadway. Ganhando o papel de Kenneth, o melhor amigo de Danny, o ator não conseguiu cantar Greased Lightning, canção original cantada pelo personagem no musical. A mudança foi feita porque Travolta queria que a música fosse dele e influenciou na escolha. Já Jamie Donnelly foi o único membro do elenco a reprisar o papel que fez na Broadway como Jam. Como seu cabelo já havia se tornado grisalho, ela teve que tingí-lo para se parecer com a personagem do palco. Por outro lado, o filme também adicionou um personagem novo chamado Putsy, interpretado por Kelly Ward. Na versão original, a história conta com um personagem chamado Rumpy, que não aparece nas versões cinematográficas ou televisivas do musical. No lugar, Putsy canta as canções que seriam de Rumpy. Ward tinha apenas 3 créditos como ator antes de Grease, incluindo O Menino da Bolha de Plástico, filme em que interpreta um personagem coadjuvante sarcástico semelhante a Putsy. Lorenzo Lamas foi o substituto de última hora de Steven Ford, que desenvolveu medo de palco pouco antes das filmagens e desistiu. Antes disso, o papel também foi do jogador de beisebol Mark Friedrich, que estava em conflito em seguir carreira como atleta. O papel de Lamas não continha diálogos, e exigia apenas que ele descolorisse o cabelo para evitar parecer um membro do T-Birds. Grease também conta com vários veteranos da televisão norte-americana da década de 1950, incluindo Sid Caesar, escolhido para interpretar o treinador Carroll depois que o nome do ator de cinema adulto Harry Raines foi rejeitado pela Paramount. Protagonista do filme Garganta Profunda, lançado em 1972, o estúdio estava preocupado que sua reputação prejudicasse as bilheterias do filme no sul dos Estados Unidos. Filmada em Malibu, a cena de abertura de Grease faz uma referência explícita ao romance de guerra A um Passe da Eternidade, lançado em 1953. A produção usou diferentes locais para as filmagens, incluindo 3 escolas como locação. As cenas externas da Rydell High School, incluindo o estacionamento frontal, a oficina mecânica, as arquibancadas usadas em Summer Nights, o ato musical de Rizzo, as áreas esportivas, além do interior do ginásio de ginástica, foram filmados na Venice High School em Venice, na Califórnia, durante o verão de 1977. Já os interiores da escola, incluindo o baile, foram filmados na Huntington Park High School, em Los Angeles. Toda a cena musical final foi realizada na Joe Marshall High School, também em Los Angeles. O estúdio da Paramount Pictures foi o local das cenas que envolvem Frosty Palace e dos números musicais de Greased Lightning e Beauty School Dropout, enquanto as cenas do filme Drive-In foram filmados em um drive-in real em Burbank, fechado e demolido em 1989. Antes do lançamento do filme, Carr havia feito um acordo de exposição de produto com a Pepsi para as cenas no Frosty Palace. No entanto, como a cena foi filmada antes do acordo ser fechado, a produção usou cartazes da Coca-Cola, além de sinalizações da marca registrada no menu e no cooler vermelho. Quando viu as imagens, Carr ordenou que Gleiser refizesse a cena com produtos da Pepsi, ou removesse o logotipo da Coca-Cola na cena original. Como refilmagens eram consideradas muito caras e demoradas, Gleiser usou filtros ópticos para encobrir ou desfocar a Coca-Cola. O desfoque encobriu a sinalização da marca registrada no menu e um grande pôster na parede, mas o cooler vermelho com o logotipo não pôde ser alterado. Segundo o Gleiser, eles apenas fizeram as modificações e torceram para que a Pepsi não reclamasse. No fim, eles nunca reclamaram sobre o caso. As sequências de corrida foram feitas no Rio Los Angeles, entre as pontes da 30th e 70th Street, onde muitos outros filmes foram rodados. Devido a cortes no orçamento, a produção também usou o Hazard Park em Los Angeles para fazer uma cena curta.
Devido a um erro de edição, uma cena final em que Danny e Sandy se beijam foi cortada da versão final e perdida antes do lançamento nos cinemas. Como apenas a cena em preto e branco sobreviveu, Gleiser tentou colorir as imagens existentes e restaurá-las para o relançamento do filme em 1998. No fim, ele ficou insatisfeito com os resultados. Mais tarde, a cena foi incluída como um extra no lançamento em home video no aniversário de 40 anos do filme em 2018. Na época do lançamento, o cineasta disse que a tecnologia de coloração é mais eficaz hoje em dia, mas espera trabalhar no material de novo a tempo do aniversário de 50 anos do filme em 2028. Grease foi lançado nos cinemas dos Estados Unidos em 18 de outubro de 1978 e foi um sucesso imediato de bilheteria, arrecadando quase 9 milhões de dólares em 862 cinemas nos Estados Unidos e Canadá. Apesar de ficar em segundo lugar nas bilheterias no final de semana de estreia, a produção se tornou a maior bilheteria de 1978, além de ser o segundo álbum mais vendido do ano nos Estados Unidos, superado apenas pela Disco Music e Os Embalos de Sábado à Noite. Entre relançamentos, o filme arrecadou mais de 395 milhões de dólares e se tornou o musical de maior bilheteria do século XX. Eu sou Júlia Gavilã e esse é Mais Que Um Filme. Me siga nas redes sociais para acompanhar o que eu faço por aí e para bater um papo comigo. Também siga o feed do podcast para não perder nada e conheça o Catarse do Mais Que Um Filme, ou me pague um café via Pix. Até a próxima!